Fala galera do YouTube, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma ferramenta que não pode faltar no Windows de vocês. Se você usa um Windows 10 ou Windows 11, não importa, você pode usar essa ferramenta. Eu já mostrei isso aqui no meu canal, mas não foi um vídeo específico pra falar só disso. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando apenas dessa ferramenta, tá bom? E o criador dessa ferramenta aqui se chama Chris Titus. Ele tem um canal no YouTube, ele fez a ferramenta para o Windows. E nessa ferramenta aqui você pode fazer várias coisas no Windows. Até instalar aplicativos e atualizar aplicativos também. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é copiar esse comando aqui. Depois abrir o PowerShell como administrador. Depois disso você vai colar o comando aqui com Ctrl V e clicar Enter. Vai demorar um pouquinho e vai carregar aqui. Essa daqui é a ferramenta. Antigamente era diferente, mas hoje em dia ele atualizou e agora tá mais compacta. E eu achei muito legal. Dá pra você mudar o tema aqui, ó, pra Light ou Dark. Eu prefiro Dark porque dá pra ver melhor. Você tem algumas opções aqui, ó, pra deixar compacto ou pra deixar não compacto. Aqui tem utilidades, Pro Tools, navegadores, comunicações, jogos. Então, se eu clicar aqui em jogos, vai aparecer os launchers. Então, Epic Game Launcher, GeForce Now, GOG Galaxy. Se eu clicar aqui em browsers, vai aparecer Chrome, Chromium, Edge, Falcon, Firefox, Flor. Tem tudo basicamente aqui, tudo. Se você quiser ver tudo, é só se desativar isso daqui, ó. Pronto, aí vai aparecer absolutamente tudo. Então, se você quiser instalar algum aplicativo, você clica em cima, por exemplo, eu quero instalar Notepad++, eu vou clicar em cima dele. E também eu quero instalar, por exemplo, o Audacity. Vou descendo aqui, eu quero instalar o NDesk. Depois disso, que você selecionar tudo que você quer instalar, você vai clicar aqui, ó, Install Upgrade Selected. E aqui atrás vai mostrar tudo que tá fazendo, ó, tá instalando Notepad, Audacity, NDesk. E vai instalar tudo que você pediu, entendeu? Você pode escolher para instalar com Winget ou com Chocolate. Tenta instalar com Winget. Se der algum erro aqui e não instalar nada, aí depois você clica no Chocolate e clica de novo aqui no Install, entendeu? Se aparecer isso aqui, você coloca o nome do seu usuário que você tá agora e a senha que você loga no seu computador. Eu não tenho senha, então eu vou deixar sem nada. Aí, se der o erro que eu falei para vocês, clica aqui no Chocolate e clica em instalar agora. Aí vai usar o Chocolate para instalar as coisas que você pediu, entendeu? Pronto, o Chocolate tá instalado já e agora vai abrir as coisas com Choco Install, ó. NDesk tá instalando, pronto, já instalou. Então, se eu escrever NDesk aqui, vai estar bem aqui. Agora, NDesk foi instalado com sucesso. Agora, Audacity. Audacity eu já tenho, mas mesmo assim vai instalar do mesmo jeito. Então, é só esperar e vai instalar tudo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de como você pode instalar as coisas, tá? Essa aba aqui, Install, é só para instalar as coisas que você quiser. É muito interessante porque simplesmente tem muita coisa que você precisa tem aqui. Então, é só você clicar em tudo e clicar Chocolate e Install. Você pode tentar com Winget, mas normalmente dá uns erros, então é melhor colocar Chocolate, você que sabe. E agora tá instalando o Notepad++ aqui, instalou com sucesso. Agora, pessoal, ó, se tiver várias coisas selecionadas, você clica aqui, ó, Clear Selection, vai tirar tudo. Para você atualizar os aplicativos que já estão instalados no seu computador, você clica aqui, ó, Get Installed, vai carregar aqui e vai pegar absolutamente tudo que você tem instalado no seu computador que tá aqui na ferramenta Chris Titus. Então tem Chromium, Discord, Notepad, Audacity, AirTrumpet e NDesk. Upgrade All. Isso aqui é para fazer upgrade nas coisas que você tem no seu computador que precisam de update, entendeu? Então, se você tem a versão do Discord antiga e nem sabe, você vai clicar aqui no Get Install, clicar aqui em Upgrade All, entendeu? Aí vai demorar um pouquinho aqui e vai fazer a atualização de tudo que não tá atualizado no seu computador que você selecionou aqui, entendeu? E se não tiver indo, pessoal, aqui no PowerShell, você clica no PowerShell e clica Enter. 2 vezes, mais ou menos, já tá bom, porque é para atualizar a lista do que tá acontecendo. Pronto, Discord, AirTrumpet e Chromium já foram atualizados aqui. E tá tudo colocando de novo aqui na minha área de trabalho. Não precisava disso, eu posso simplesmente excluir. Então, não vai acontecer nada, é só os ícones da minha área de trabalho, shortcuts, tá? Pronto, upgrade successful. Fez os upgrades, agora eu clico em Clear Selection e agora estamos aqui. Esqueci de mostrar pra vocês, pessoal, mas tem uma coisa muito interessante aqui que é para salvar os aplicativos que você já escolheu. Então, vamos lá, escolhe alguns aplicativos, clica na engrenagem, depois clica em Export.
Aí você dá um nome pro seu arquivo, por exemplo, arquivos, depois clica em Save. Depois disso, você vai poder abrir em qualquer computador isso aí. É só você clicar na engrenagem de novo, clicar em Import e selecionar o arquivo, que vai estar lá todos os aplicativos que você já tinha salvado. Isso é muito útil porque você pode simplesmente comprar um computador novo, por exemplo, trocar de computador, ou querer instalar os aplicativos que você usa no computador de outra pessoa, aí é só salvar esse arquivo e mandar pra ela. Ela vai abrir o ChrisTitus no computador dela, vai clicar ali na engrenagem, clicar em Import, vai colocar seu arquivo, vai clicar Install. Acabou. Vai instalar os mesmos aplicativos que você usa. Ou pra você mesmo, você que sabe. Mas é isso, pessoal. Fiquem com o resto do vídeo. Tá tudo certinho aqui. Agora na aba Tweaks, tem muitas coisas interessantes aqui. Se o seu computador estiver lento, provavelmente isso daqui vai ajudar. Isso daqui, Customize Preferences, é mais de preferência, então Dark Theme é para deixar o tema escuro, Bing Search é para tirar a pesquisa de Bing no Windows 11, Numlock é para travar as teclas do lado direito do teclado, Verbose Messages é para quando você ligar o PC, você vê os diagnósticos que estão fazendo, o que está acontecendo, o que está ligando, o que está desligando. Recomendações no menu iniciar é para o Windows 11, se você não gosta das recomendações que tem no Windows 11, no menu iniciar você desativa isso aqui. Snap Window é para quando você pegar uma janela, arrastar para o lado, grudar assim. Snap Assist Flyout é para quando você pegar a janela e arrastar pro lado, aparecer uma sugestão aqui em cima no Windows 11, tá? Não é pro Windows 10. E Snap Assist Suggestion é basicamente a mesma coisa, mas vai dizer qual janela colocar do lado dessa daqui quando você arrastar pro lado. Aceleração do ponteiro, desativem isso, por favor. Confiem em mim. Se você estiver jogando algum jogo e estiver isso ativado, você vai melhorar sua mira nas próximas semanas se você desativar isso. Stick Keys é pra basicamente grudar as teclas. As pessoas que têm algum problema, sabe, não conseguem ficar clicando repetitivamente, é pra ajudar nisso. Show Hidden Files é pra mostrar os arquivos que estão escondidos no seu computador. Deixa isso aqui desativado se você não liga pra isso. Show File Extensions é pra mostrar as extensões dos arquivos, então se você tiver vendo o arquivo .mp4, o arquivo .mp4 vai estar com .mp4 em vez de só estar o nome do arquivo. Search Button in Taskbar, isso aqui é para ter o botão de pesquisa aqui no taskbar. Task View Button é para aparecer um botão de mostrar outras áreas de trabalho no Windows 11. Center Taskbar Items é para deixar centralizado a taskbar. Widget Buttons in Taskbar é para mostrar os widgets na taskbar. E Detail Blue Screen of Death é para mostrar os detalhes do que tá acontecendo quando o seu PC dá tela azul. Então isso é muito importante, deixa ativado. E isso aqui, Essential Tweaks, é para deixar o PC mais rápido, basicamente, para desativar algumas coisas, para desabilitar algumas coisas, limpar o disco, fazer um monte de coisa. Isso aqui basicamente deixa o PC mais rápido, entendeu? Se você não sabe o que cada coisa faz, é só você colocar o mouse em cima que vai estar em inglês. Só que eu recomendo nessa parte aqui clicar em Standard, porque isso aqui basicamente é para um PC normal, sabe? Depois de você clicar em Standard, se você usa laptop, se você usa notebook, clica aqui, ó, Set Hibernation as Default. Mas como eu não uso, eu vou deixar exatamente do jeito que tá aqui. Aqui embaixo eu vou clicar em Disable Background Apps, Set Display for Performance, Remove OneDrive, que é para remover o OneDrive, e só. Depois de fazer isso aqui, você clica aqui em DNS, você pode escolher uma DNS aí, tem da Cloudflare e tem Google, eu vou escolher Google por enquanto, porque Cloudflare nesses tempos tá bem estranho, então eu vou colocar Google. Tá tudo certinho, ó, Essential Tweaks é as tweaks essenciais para o seu computador, sabe? Então se você tiver com a memória do seu computador usando muita memória RAM, é bom fazer isso aqui. Se estiver usando muito CPU, é bom fazer isso aqui também. Se tiver muito arquivo que você não limpou nos arquivos temporários, é bom fazer isso aqui também. Então é só clicar aqui e fazer isso que eu fiz, clicar aqui em Run Tweaks, e aqui atrás de novo vai aparecer tudo o que está acontecendo. Agora está fazendo um ponto de restauração, criou um ponto de restauração e agora vai fazer todas as coisas que a gente pediu ali, ó. Então tudo que a gente selecionou ali vai estar fazendo aqui, entendeu? Aí aqui tá mudando alguns serviços e colocando manual, porque automático não vale a pena colocar os serviços no automático. Claro, depende do serviço, mas a maioria dos serviços é bom deixar em manual, porque quando for preciso ele ser executado, ele vai ser executado no manual, entendeu? Então é bom porque tira muitos processos do seu computador e deixa ele mais leve. Se você tiver um computador ruim, isso aqui é muito bom pra você, tá bom? Faz o teste aí que você vai ver. Vê o tanto de memória que você tá usando aqui no gerenciador de tarefas. Aqui eu tô com bastante coisa aberta, tô com Handbrake, tô gravando, mas ó, vê o tanto de memória que tá aqui e CPU, o tanto de processos. Esse 100% de CPU aqui é o Handbrake, que eu tô fazendo um negócio com os vídeos, mas enfim, vocês entenderam. Pronto, limpou o disco, terminou tudo, aí você reinicia o PC e vê o tanto que tá depois. Isso aqui é muito bom, tá? Agora a próxima coisa, config.
Isso aqui é bom para você clicar nos painéis do Windows antigos, então painel de controle, se você quiser, plano de energia, se você quiser colocar também coisas sobre região, se tiver alguma coisa errada, entendeu? Isso aqui não precisa mexer em nada, se você sabe do que isso é, então provavelmente nem precisa explicar o que é. Aqui é para arrumar algumas coisas, ó, por exemplo, eu quero resetar o Windows Update, eu quero que volte que estava antes. Resetar a internet, ver se tem arquivos corruptos no sistema, reinstalar o Winget, que às vezes é bom fazer isso aqui, e remover o Creative Cloud da Adobe. Não é Cloud, não, é Cloud. Em updates você pode deixar atualizações padrões, atualizações de segurança e desabilitar todas as atualizações. Não recomenda fazer isso aqui. O que é bom fazer no máximo é clicar aqui no meio, porque o que ele vai fazer? Os updates de features, que são coisas irrelevantes, tipo aquele recall do Windows 11, sabe? Aquilo lá não é um update necessário para funcionalidade do Windows, para segurança. Então, esses updates assim vão ser atrasados por 2 anos. Então, vai sair depois de 2 anos para você, entendeu? Então, basicamente não vai chegar nenhum update assim para você. E os updates de segurança vão demorar 4 dias para chegar, porque normalmente os updates de seguranças, eles fazem os updates, pode dar algum bug, eles arrumam. Então, depois de 4 dias é para ter certeza que os updates vão chegar certos para vocês, entendeu? Claro, se você vê uma notícia que, nossa, atualize o seu Windows agora, aí você clica em Default Settings aqui, faz a atualização aqui embaixo. Então, update, escreve update, faz atualizações. Depois de fazer a atualização, volta pra cá, entendeu? Então é bom você clicar esse aqui se você quiser, porque os updates de fundo também, esses updates features que se chamam, eles ficam rodando no fundo. Se você tiver PC ruim, vai ser uma bosta, resumindo. Travar muito. Esse micro-win é pra criar uma ISO de Windows micro, basicamente uma Windows debloat. Então você coloca a sua ISO aqui e clica Get Windows ISO, que vai sair uma ISO debloated, sem nada, basicamente uma ISO de Windows 11 sem nada. Então vai sair bem leve e tal. Eu não vou mostrar exatamente como que faz aqui, mas você pode pesquisar micro-win, que vai aparecer o vídeo do Chris Titus, e você pode ver como que ele faz, tá? Porque ele vai mostrar certinho. Mas não recomendo fazer isso aqui, você não entende muito, sabe? Porque é bem específico isso aqui. Mas é isso, pessoal. Mostrei tudo aqui pra vocês, o que cada coisa faz dessa ferramenta absurdamente maravilhosa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entender o que é isso. É bem fácil de rodar. É só abrir o PowerShell como administrador e colocar o comando. Eu vou estar deixando o site e o comando na descrição, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar que eu vou responder, tá bom? Então tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. E pra vocês que virarem fãs do Chris Titus, depois desse vídeo eu vou estar deixando esse zip aqui do Chris Titus Emotions, que eu que fiz. E tem fotos do Chris Titus aqui atrás, tem várias fotos dele feliz, aqui, tá vendo? E várias fotos dele bem bravo. Então, ó, tem 36 fotos dele com raiva e 300 fotos dele feliz. Significa que 88% das vezes ele tá feliz e só 12% das vezes ele tá bravo. Então, vou estar deixando esse arquivo aqui na descrição pra vocês baixarem, tá? Então é isso, até a próxima.